Olá, boa tarde. Falamos ao vivo de Florianópolis, Santa Catarina, para todo o país, nesta teleconferência de abertura da 4ª edição do curso à distância Capacitação Básica em Defesa Civil, promovido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, a SEDEC, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, CEPED, da Universidade Federal de Santa Catarina. A execução é do Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico, também da Universidade Federal de Santa Catarina. O curso, gratuito, dispõe de um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, o AVA, no qual vocês, alunos, têm acesso ao conteúdo em forma de teleconferências, videoaulas, livros-textos digitais e o acompanhamento também da tutoria. A carga horária é de 30 horas no total e o certificado é emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina para aqueles alunos, obviamente, que completarem as atividades do curso no prazo estipulado. Esta é a 4ª edição do curso, que trata dos aspectos estruturantes da Defesa Civil e representa o primeiro módulo do Plano de Formação Continuada em Defesa Civil, que prevê, ao todo, 6 módulos de capacitação. Este programa terá duração em torno de 2 horas, com um intervalo de 10 minutinhos. No primeiro bloco participam aqui no estúdio conosco o Leno Rodrigues de Queiroz, ao lado dele também a Fernanda Rodrigues Stargino, ambos do Departamento de Minimização de Desastres da SEDEC, a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Conosco também o professor Marcos Batista Lopes Dalmal, que é o diretor técnico do CEPED, UFSC, e é o chefe do Departamento de Ciências da Administração. Uma rápida apresentação dos nossos convidados. O Leno é graduado em Serviço Social, tem cursos de capacitação nas áreas de atendimento pré-hospitalar, sistemas de comando de incidentes, sistema de comando de operações, primeira resposta em emergências com produtos perigosos, agente de defesa civil, gerenciamento de crises, mediação de conflitos, justiça restaurativa, psicologia das emergências, psicologia relacionada à segurança pública e defesa civil, planejamento estratégico, redução de riscos de desastres e resposta inicial para incidentes. Também é coordenador de oficinas de preparação para desastres da SEDEC e ministra as disciplinas de elaboração de planos de contingência e simulados de evacuação de população residente em áreas de risco. É integrante e instrutor do Grupo de Apoio a Desastres GAD da SEDEC, atuando na coordenação das ações de resposta do governo federal em diversos estados brasileiros. Atualmente é o responsável pela gerência de capacitação e conhecimento do Departamento de Minimização de Desastres da SEDEC. Obrigado por estar conosco aqui, por ter aceito o nosso convite, por poder participar dessa teleconferência da abertura. Eu que agradeço a oportunidade e vamos seguindo. Ok. A Fernanda, que está aqui conosco também, é graduada em Letras, Tradução em Inglês e Português e trabalha na Secretaria Nacional de Defesa Civil há 2 anos e 5 meses. E há 1 ano e meio trabalha no Departamento de Minimização de Desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil, coordenando projetos de capacitação como o Plano de Formação Continuada em Defesa Civil, a capacitação básica de defesa civil na modalidade à distância, além da capacitação de gestores de defesa civil para uso do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. E também na coordenação da Oficina de Preparação para Desastres em Salvador e oficinas de comunicação e percepção de riscos de desastres nos estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia e Paraíba, e também ministra palestras sobre proteção e defesa civil, além da revisão dos materiais didáticos que vocês, alunos, têm em mãos em mais esta edição deste curso. Fernanda, obrigado, um prazer conhecê-la. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui nessa teleconferência. É isso. Ok. E o professor Marcos Dalmal, já falei, é o chefe do Departamento de Ciências da Administração da Universidade, além de atuar como diretor técnico do CEPED, que é o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. Dalmal, prazer revê-lo. Obrigado por ter aceito o nosso convite também. Da mesma forma, Áureo, boa tarde a todos, boa tarde aos que estão aqui comigo nesse primeiro bloco, fazendo parte dessa teleconferência. Prazer estar aqui e estamos à disposição. Muito bem. Nós vamos abrir este programa. Daqui a pouco a gente faz um comentário sobre vocês, alunos, o perfil dos alunos que estão conosco nessa 4ª edição. E no segundo bloco a gente aproveita para responder as perguntas que já vieram e aquelas que virão ainda ao longo dessa primeira parte do programa. Mas eu quero abrir a conversa ouvindo do Leno e da Fernanda, que atuam diretamente lá na Secretaria Nacional de Defesa Civil, uma primeira impressão, uma primeira perspectiva
uma primeira possibilidade a respeito de como avalia esse curso. Eu vou começar com a Fernanda. Para a gente saber, Fernanda, como é que vocês estão esperando, imaginando qual é a perspectiva a partir desta 4ª edição do curso básico de capacitação em defesa civil? A nossa expectativa é que a gente consiga atender as necessidades dos agentes de defesa civil de capacitação no Brasil. Nós já tivemos 3 edições muito bem sucedidas, em que a gente vai para os estados, faz as capacitações presenciais e está tendo um bom retorno dos alunos. Eles estão recomendando para outros agentes de defesa civil e isso é muito gratificante. Então, a nossa expectativa é atender às expectativas dos alunos, para que eles possam aprender cada vez mais sobre defesa civil e para que isso possa aprimorar o trabalho deles como agente de defesa civil. Ok, Leno, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas eu já antecipo, né? Boa parte dos alunos que participam desta 4ª edição, é exemplo da maioria das edições anteriores, esse número é formado por agentes de defesa civil lá no município. E essa é seguramente uma das intenções mais evidentes que a Defesa Civil tem que ter, de capacitar quem lida diária e cotidianamente com os problemas que são, enfim, os alunos ou parte dos alunos desse curso, né? Sim. E assim, é importante, inclusive, ressaltar que nesse momento que nós estamos finalizando aí a mudança de gestão nos municípios, né? Então, já colocando os responsáveis pelas defesas civis, a Defesa Civil do município ela está montando a sua equipe, então isso é extremamente importante para capacitar essas pessoas que nessa próxima gestão vão trabalhar com a Defesa Civil. Alguns, como já vem trabalhando, mas como nós tivemos processos de mudança, como S2ID, novas legislações, é importante ele também estar inteirado. E quem chega para aprender já está atuando de forma coordenada com o sistema. Quer dizer, capacita aqueles que já atuam e precisam, vamos dizer assim, atualizar os conhecimentos e capacita quem está estreando nessa atuação. Isso, promove um aperfeiçoamento e uma capacitação. Muito bem, professor Dalmal, o CEPED já lida com esses aspectos e projetos de defesa civil há algum tempo, né? Quer dizer, também junto à Secretaria de Defesa Civil Nacional e as outros espaços da Defesa Civil nos estados. É sempre uma experiência nova, mas sempre uma experiência importante estar atuando na formação continuada desse tipo de profissional que atua no município, né, professor? De fato, Áureo, até mesmo porque, como bem comentado, já não é a primeira experiência e acreditamos também que não será a última experiência que nós teremos com a educação à distância. E entendemos também que, pelo fato hoje de nós estarmos trabalhando isso, e principalmente em função das mudanças dos agentes públicos que estão trabalhando diretamente com isso no município, é de fundamental importância essa reedição, até mesmo para consolidar, né, a cultura que hoje se está trabalhando no Brasil sobre defesa civil e proteção civil, né, porque o brasileiro é um povo muito espirituoso e voluntarioso. Mas de nada adianta trabalhar tudo isso se você não tiver pelo menos um mínimo de instrução para saber, evidentemente, onde você está trabalhando e com o que está trabalhando, mas, sobretudo, também uma capacitação que permita às pessoas que estão trabalhando com isso ou que estão convivendo com isso, conhecer melhor o entorno onde vivem. Então, nós entendemos no CEPED que esse tipo de experiência, agora 4ª edição, como bem mesmo a Fernanda comentou, quer dizer, nós esperamos trabalhar possibilitando essas informações para mais pessoas, essas mudanças, como o Leno comentou também, para mais pessoas, que de fato isso possa lá na frente trazer um resultado positivo e uma facilitação maior do trabalho que hoje a Secretaria Nacional de Defesa Civil faz hoje nos 4 cantos do país. Agora, a gente sempre aproveita a presença do professor Dalmal nesse tipo de evento para falar um pouquinho da modalidade à distância, professor Dalmal, porque nós vamos ver depois aqui no perfil dos alunos, depois a gente vai apresentar, eu vou antecipar aqui só para... a boa parte deles já fez curso à distância, boa parte deles tem acesso à internet, então trata-se de um público que em alguma medida está habituado, mas nunca é demais a gente reiterar alguns aspectos que a modalidade à distância tem como fundamentais e importantes para o aproveitamento pleno do conteúdo por parte desses alunos. Professor, eu queria que o senhor fizesse aquela sua aula tradicional, disponibilidade, disciplina, dedicação, execução das atividades propostas, mesmo que essa nossa
que o público desse curso esteja habituado em alguma medida com isso, mas nunca é demais a gente reforçar, né? Bom, então vamos por parte de uma maneira bem ponderada e bem pontual. O que a gente pode dizer, até mesmo em função dessas experiências que já se tem consolidada pelo CEPED, inclusive aqui em parceria com o Departamento de Ciência e Administração, na educação à distância, é que, primeiro, as pessoas muitas vezes têm uma visão equivocada do que é estudar à distância, né? Então, já de antemão, até por ser um curso gratuito à população, o que nós gostaríamos aqui já de saída, de frisar e ressaltar, é que as pessoas que estão fazendo esse curso, nós estamos partindo da premissa que elas têm uma necessidade e um objetivo, que é o quê? É obter conhecimentos, obter informações a respeito desse tema. Então, aqueles que hoje estão nos assistindo, por gentileza, não se esqueçam ao longo do curso, ao longo da trajetória, que vocês estão fazendo parte de uma iniciativa onde os recursos públicos estão financiando esta oportunidade. E como uma oportunidade, a gente espera, evidentemente, a própria secretaria, evidentemente, espera o quê? Que lá na frente se tenha retorno. Agora, existe uma cultura em relação à educação à distância de que, infelizmente, a gente pode dizer nisso, faz que ministra, eu faço que estudo e fica por isso mesmo. A grande mudança, quando se fala de educação à distância, e hoje é uma metodologia de ensino comprovadamente eficaz, é que o papel daquele que está na posição de estudante é um papel extremamente ativo no processo. Então, o que ocorre? Para aqueles que estão nos assistindo, vocês terão a oportunidade de buscar as informações. Essas informações estão disponibilizadas no livro-texto, elas estão disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem. Vocês que estão nos assistindo terão a oportunidade ao longo desse curso de trocarem experiências com outras pessoas no Brasil a respeito não só da realidade que vocês convivem, mas também daquilo que hoje a Secretaria Nacional de Defesa Civil tem trabalhado ativamente para proporcionar em termos de, enfim, informações e ações concretas relacionadas à defesa civil, à proteção civil. Mas o mais importante de tudo é que você tem que interagir com uma figura que, no nosso entendimento, é fundamental, que é chamado tutor. Quem é esse tutor? O tutor é aquela pessoa que está aqui, no caso em Florianópolis, é uma pessoa que vai lhe ajudar na questão do conteúdo, vai lhe ajudar a trabalhar um plano de estudos, vai procurar lhe estimular da melhor maneira possível para que você se sinta assistido, acompanhado durante o estudo. E o fundamental, né, que eu acho que é o que a gente deve colocar, é que a disciplina na qual você se refere, Auro, para o estudo, ela é algo inerente à pessoa, mas com o auxílio desse tutor, as coisas tendem a ficar mais fáceis. Para aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de cursar à distância, é fundamental destacar que elas têm realmente que interagir muito com esse tutor para que haja o início de uma empatia e, por consequência, as coisas possam ser feitas da melhor maneira possível. E para aquelas que já estão acostumadas, por que não auxiliar as que não estão ainda habituadas a tanto, para que essa transição e esse costume de estudar à distância possa ser cada vez mais tranquilo, né? Porque, querendo ou não, a gente diz que quando se trabalha com tecnologia, nada mais, nada menos do que o convívio faz com que nós possamos dominar essa ferramenta. Então, de uma maneira sintética, eu penso que é isso, evidentemente, a respeito do curso, que são as dicas iniciais para quem vai fazer esse curso e vai cumprir com esse desafio aí ao longo das 30 horas. Ok, vamos dar uma olhadinha então agora em quem são vocês. Nós já nos apresentamos, agora nós vamos apresentar os alunos a partir do perfil dos selecionados, conhecer de onde são, qual sua origem, em que área atuam, para a gente poder inclusive refletir um pouco sobre quem são os alunos desta quarta edição. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, tem condição da gente exibir os números. Ó. Esse primeiro quadro, talvez vocês aí onde estão tenham alguma dificuldade, mas eu vou destacar os principais números, né? Foram 2.347 selecionados, 1.961 confirmados para esta quarta edição. Estes alunos estão distribuídos por todos os 26 estados e o Distrito Federal, sendo 645 cidades em todo o país, com destaque para as regiões, ou para os estados, melhor dizendo, de São Paulo, em que 92 municípios têm alunos inscritos, Minas Gerais 84, Santa Catarina 80, Rio Grande do Sul 53, Rio de Janeiro 47 e assim nós vamos depois ao Paraná com 6, ou Rio de Janeiro com 7, Rio Grande do Sul com 8, enfim,
temos aí uma variedade, Heleno, isso me parece que a tecnologia à distância consegue suprir, de capilaridade do acesso das pessoas, ainda que nós tenhamos estados com 1 ou 2 ou 3 inscritos, mas sempre tem alguém que daqui a pouco vai ser um multiplicador, e seguramente a tecnologia, a metodologia da educação à distância permite essa capilaridade que presencialmente seria muito mais difícil alcançar, né? Eu queria retomar aqui as palavras dizendo que essa interação entre os alunos, interação com o tutor, essa interação permite não só essa aprendizagem, mas também uma troca de experiência muito positiva, porque permite que em estados em que a defesa civil ainda está se consolidando, ela possa se espelhar em outros estados que já têm uma defesa civil estruturada, e essas experiências vão fazer com que nós tenhamos aí no país uma certa isonomia dentro da defesa civil. O curso faz com que nós tenhamos uma mesma linguagem dentro do país de defesa civil, e isso é muito importante. Até porque cada estado desse, quando se fala dos desastres naturais, ou mesmo dos desastres tecnológicos, ou enfim, das ocorrências sobre as quais se debruça a defesa civil, eles têm realidades diferentes que podem, inclusive, ser compartilhadas. Então, o que acontece, por exemplo, na Serra Carioca, deslizamentos, escorregamentos e, enfim, chuvas fortes, enfim, que abalam isso, também ocorre em alguma medida em outro estado. A seca do Nordeste, às vezes, se repete em alguns estados do Sul na estiagem. Então, essa troca deve ser riquíssima mesmo, e a gente vê que essa capilaridade alcança praticamente 100% do território nacional, o que seguramente é rico na troca de experiências. Vamos lá, por estado, aquele número que a gente viu ali era de cidades, né? Então, prevalência de São Paulo, Minas Gerais, em termos de municípios. Agora, em termos de alunos, por estado também, a gente tem algum equilíbrio, olha só. Em Santa Catarina nós temos 928, em São Paulo 803, no Rio de Janeiro 656, em Minas Gerais 548, e assim segue-se Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, mas se a gente observar no gráfico, todos os estados e o Distrito Federal têm alunos inscritos, alunos matriculados, e depois vão ser multiplicadores, né, Fernanda? Quer dizer, um aluno no curso hoje pode se tornar um instrutor daqui a pouco, ou pode pelo menos movimentar e tornar um potencial multiplicador dessas ações, né? Até mesmo divulgar o curso, né? Até mesmo divulgar o Porque curso. ainda existem muitos agentes de defesa civil que não sabem aonde encontrar o conhecimento sobre defesa civil. Isso. O próximo quadrinho é sobre a escolaridade, olha só. Nível superior completo, 28%, nível superior incompleto, 27% e nível médio, 24%, além de 20% com pós-graduação. Então nós temos um universo aí exigente, eu imagino, para quem lida com conteúdo, para quem lida com aquilo que é essencial de passar, que é trabalhar aí com praticamente 100% de um público, né, ou 100% não, né, os três valores, né, o primeiro, o segundo e o quarto ali, que são de pós-graduação ou de graduação, o que seguramente também cria um ambiente mais propício para as pessoas poderem aproveitar melhor esse conhecimento. O outro quadro é da faixa etária, então nós temos ali entre 31 e 40 anos, um terço dos alunos, mais de um terço, entre 21 e 30 anos, outros 30%, entre 41 e 50 anos, 21%, 51 anos ou mais, 7,5%, que também representa aí uma parcela bem significativa da faixa dos 21 e 50 anos, que representa praticamente 90% dos alunos, o que seguramente nos permite refletir que estamos trabalhando com o pessoal que está na ativa, quer dizer, que está trabalhando, que está se ocupando, que tem muito mais condição de exercitar depois isso que for aprendido aqui no curso. Com relação a gênero ou sexo, né, a prevalência dos meninos, né, 68% são os homens, isso se reflete provavelmente até na estruturação das comissões de defesa civil, né, porque você tem muitos agentes de defesa civil que atuam ou que são oriundos dos quadros de polícias militares ou de corpos de bombeiros militares, enfim. Mas temos meninas, 30% delas estão aí para nos ajudar depois nas ações da defesa civil. O acesso à internet, 93%, e isso é determinante, né, professor Dalmau, inclusive, quando se escolhe a ferramenta com a qual se vai trabalhar. Sem sombra de dúvida, e se me permite, eu gostaria de tecer o seguinte comentário. Em relação a esse público-alvo, ele está muito compatível, houve uma manutenção de perfil ao longo das 3 edições que antecederam esta. E inclusive é interessante destacar
que em relação às regiões que foram contempladas neste curso, que as pessoas que se inscreveram nesse curso, o que a gente percebe é que, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, alguns estados do Nordeste, Bahia, mas essa concentração inicial pode ter, digamos, sido influenciada em função de desastres recentes, que esses estados estão aí, infelizmente, sendo assolados. Então, se nós fizermos um cruzamento, inclusive, dessas informações com perfil, até mesmo com faixa etária, quer dizer, há uma tendência muito forte também dessa população hoje, deste curso, são formada por pessoas, chefes de família, por exemplo, né, e que pessoas com escolaridade, inclusive, mostra que existe, evidentemente, uma sede pelo saber, o que eu acho que é fundamental, essa questão, visão crítica, né, que foi comentada aqui para a Fernanda em relação ao material, eu penso que ela não mudou ao longo do tempo, né, a população hoje ela está mais crítica, mas se nós partimos da premissa e fizermos uma análise nua e crua do que se tem, pessoas agora com banda larga têm uma possibilidade muito maior de ir além. Quer dizer, é interessante destacar, porque no ambiente de aprendizagem, estas pessoas terão a oportunidade de buscar outras, e nós colocaremos inclusive isso, outras informações, outros links, outros arquivos que a pessoa pode baixar a qualquer tempo para ilustrar ainda mais e aprofundar ainda mais o seu estudo. Então, eu acho que isso é muito interessante destacar, principalmente o perfil de quem porque assim como as pessoas têm expectativa conosco, cabe destacar que agora nós temos também uma expectativa com todo mundo, em função desse discernimento e da real noção do seu papel, né? Quer dizer, então isso é fundamental destacar. Bacana, bacana. Olha só, próximo quadro é a pergunta se já fez o curso, vamos voltar umzinho só, se já fez um curso à distância. Está no mesmo quadro do acesso à internet aí, ó, esse quadrinho de baixo aqui. 68% já fizeram algum curso na modalidade à distância, mas 31% ainda não fizeram nenhum curso. Então, é um público com o qual você tem que trabalhar e é importante também, aí Leno, Fernanda, que haja essa interação entre eles. Quer dizer, quem já está acostumado a lidar com ambientes virtuais, de ensino-aprendizagem, com fóruns, com chats, com acesso a tutores, pode ajudar os outros a desmistificar um pouquinho essa noção de que a distância é muito grande. Não é, não. A distância é quase nenhuma, porque você interage com o tutor, você tem ali o material didático. Então, esse aí a gente vai perseguir o equilíbrio também para poder preparar bem quem não fez e potencializar mais ainda aqueles 68% que fizeram. Agora sim, se o curso é ligado à área em que atua, 70% afirmam que sim e 28% talvez façam parte desse universo daqueles que querem conhecer mais sobre a defesa civil, não necessariamente para atuar, mas para poder ter a noção do risco, ter a percepção do risco, que aliás são aspectos que mais recentemente a Defesa Civil tem se ocupado e trabalhado, né? Para que as pessoas percebam o risco e minimamente saibam como agir, independente do Estado estar ou não naquele momento presente, né? O principal interesse em fazer o curso está ali, o interesse próprio, visando a atualização profissional, então estamos falando, claro, desses profissionais ligados, indicação de amigos ou colegas de trabalho, depois interesse próprio visando a realização pessoal, indicação do superior e possibilidade de trocar experiência, todos os valores que seguramente serão correspondidos pelos alunos. Se já participou de algum curso de capacitação básica em EAD, não, 68% não participaram, então está aí um público estreante, alunos novos, estão sendo recebidos aqui calorosamente pelo Leno, a Fernanda e o professor Dalmal. E a outra pergunta, qual esfera de governo pertence? 46%, praticamente a metade deles, no governo municipal, outros 20% no governo estadual. Esse também é um número que revela que o curso alcança um perfil de um público que está lidando diretamente nas esferas do governo estadual, do governo municipal, que é a rigor onde os desastres mais afetam as pessoas, Fernanda. E são as áreas em que mais necessitam de conhecimento, né? Que as pessoas precisam saber o que é defesa civil, como elas podem trabalhar a defesa civil para atuarem na área. E algumas pessoas também que não trabalham na área, mas são dos órgãos setoriais e que indiretamente trabalham com isso, né? E é importante capacitar, porque as pessoas precisam ter um mínimo de informação. Aliás, o objeto essencial desse curso, capacitação básica em defesa civil, é um módulo introdutório, não é isso? É para as pessoas entenderem o que é a defesa civil,
de onde é que ela vem, por onde é que ela passou e quais são as principais definições, até algumas delas normativas, né? Para as pessoas poderem entender como é que funciona. Isso, nós temos aí o curso, é um curso introdutório realmente, com informações vastas, aproveitando aí o que é disponibilizado pelo CEPED, pelos tutores, né? Essas pessoas vão ter oportunidade de se aprofundarem mais, mas o básico de saber como desenvolver um planejamento, quais as ações que são feitas pela Defesa Civil, aquilo que ele tem que trabalhar antes da ocorrência, se preparando para a ocorrência, durante e até o pós. Então trata de diversos assuntos que vão ter essa face de informar, dar uma primeira informação, porque nós sabemos que às vezes não se tem onde buscar aquele dado, a quem recorrer para um tipo de ação, e o curso permite que o aluno já tenha isso traçado. Vamos lá para o último quadrinho, então, o penúltimo. A área de atuação, essa também me parece bastante reveladora do perfil desses alunos, né? 17% deles atuam no serviço público, sendo 12%, aliás, além desses, 12% são agentes de defesa civil, outros quase 12% são bombeiros militares, 11% também estudantes, depois 8% coordenadores de defesa civil, que são, a rigor, os gestores do município, né, que precisam efetivamente estar preparados, voluntários de defesa civil, que também é um público, como disse o professor Damal agora há pouco, né, é do brasileiro se colocar à disposição, mas quando ele se coloca à disposição com preparo, o resultado, evidentemente, é muito maior. E depois temos outras categorias de área de atuação, né? Guardas municipais, agentes administrativos, bombeiros civis, enfim. Está aí um pouco do retrato de vocês, já vimos nos apresentado, agora apresentamos vocês. O balanço geral que a gente faz desse perfil, Leno, eu acho que está bem representado do ponto de vista geográfico, de formação, de faixa etária, quer dizer, é um público que seguramente será daqui a pouco, ou terá uma participação efetiva quando for necessário. Sim, é um balanço muito positivo aí com relação a todos esses quadros apresentados. A Defesa Civil, ela sempre procura trabalhar não só na capacitação, mas também na formação de novos instrutores, pessoas que vão passar esse conhecimento adiante, e nós percebemos claramente que tem uma vasta gama, né, não só de formação, quanto de área de atuação, e isso é muito positivo para a Defesa Civil, porque temos até aquele lema que diz: Defesa Civil somos todos nós. Então nós precisamos ter esse conhecimento de Defesa Civil, de proteção civil, em toda a comunidade, em todo o município, em todo o estado, né, de forma geral, em todo o país, para promover uma atuação mais segura, permitindo aí uma preparação melhor, uma resposta positiva para uma atuação seguramente menor na recuperação. Fernando, do ponto de vista do conteúdo, o curso tem assim módulos introdutórios, não é nada aprofundado. É uma visão geral, assim. É uma visão geral do básico, né? E são vários assuntos que são abordados, a legislação, por exemplo, as fases do desastre, as fases gerais da Defesa Civil, como é que é estruturada a secretaria, tudo é uma visão bem geral, mas já auxilia o aluno a se contextualizar, né, e saber o que é a Defesa Civil. E também já pode incitar o aluno a procurar se especializar mais nos assuntos que ele viu no módulo básico, introdutório. Agora, Leno, o papel da Secretaria Nacional de Defesa Civil é atuar na definição das macropolíticas, e que envolve, obviamente, não só a atuação efetiva, antes, durante ou depois da ocorrência do desastre, mas na formação das pessoas. Mas o papel mesmo de atuação efetiva, de se preparar para pôr a mão na massa, está lá no município, né? Quer dizer, a estruturação das coordenadorias municipais de defesa civil, tudo isso o curso traz também, né? Quer dizer, sim, o que você precisa, e você fazia referência agora há pouco, né? Nós temos aí 100 dias de prefeituras, né? Um pouco mais de 100 dias dos novos prefeitos e tal. Quer dizer, tudo isso, o agente da Defesa Civil que se capacita por meio deste curso pode chegar e dizer: olha, gente, nós temos um bocado de tarefinha para cumprir. Isso é importante também que ocorra, né? Nós trabalhamos aí nesse sentido. Acredito que até o maior recurso que nós temos aí para
para trabalhar no fortalecimento do sistema, digamos, né? Isso, do sistema de defesa civil, porque não adianta ter uma organização forte dentro do governo federal, uma organização também forte no estado e o município não ter essa capacidade, né? Não está estruturado para poder promover essas ações de defesa civil. Então, a secretaria ela vem trabalhando de forma enérgica, até proporcionando cursos, promovendo cursos também presenciais, no sentido de fortalecer a defesa civil do município, para que nós tenhamos aí nas 3 esferas de governo, né, as defesas civis estruturadas para atuarem, tanto na prevenção, quanto na parte de resposta, quanto na parte de recuperação. Depois. Bem, nós estamos nos aproximando aqui do finalzinho desse primeiro bloco e eu gostaria de pedir ao professor Dalmau, que tem outros compromissos acadêmicos depois, não vai continuar conosco na sequência, que destacasse em 2 minutinhos, professor Dalmau, o que é fundamental agora do ponto de vista metodológico, do desempenho desses nossos 1.900 e tantos alunos no Brasil inteiro, que a gente acabou de conhecer, para que eles atendam os requisitos deste curso e possam se certificar ao final, o que é fundamental depois eles obterem essa certificação também, né, professora? Ok. Bom, primeiramente eu penso que é fundamental não desistir, né? Até mesmo com os dados que vieram, foram mostrados, a grande maioria já fez um curso à distância, então provavelmente já deve ter passado pelas etapas naturais de aclimatação a um curso dessa natureza. Então, lembre-se, evidentemente, como eu falei, das expectativas e os objetivos iniciais quando fizeram a inscrição para o mesmo. Então, a gente acredita que com isso, já um grande contingente de pessoas finalizará esse curso. Eu penso que ou pelo menos o maior conselho que pode ser dado a respeito disso é que as pessoas, no caso vocês que estão nos assistindo, possam manter o espírito de sempre de ir além, né? Quer dizer, é importante, como eu falei, interagir com o tutor, é importante você se programar para fazer as atividades, mas mantenha um espírito de ir além daquilo que está no seu material impresso, que está, por exemplo, no ambiente de aprendizagem. Procure buscar outras fontes de informação, procure visitar, inclusive, a própria página da Secretaria Nacional de Defesa Civil para consolidar ainda mais aquilo que está sendo falado, procure interagir com seus pares na troca de experiências, como o próprio Leno comentou muito bem, porque com isso, Mauro, eu acredito cegamente que as pessoas concluirão esse curso e principalmente porque é um curso básico, como a Fernanda comentou, é o primeiro de outros cursos que virão, né? O programa nacional, né? O plano de formação hoje que a Defesa Civil Nacional criou, ele contempla exatamente esse curso como o primeiro, quer dizer, para nivelar a questão de conhecimentos necessários para as próximas etapas, tanto que um outro curso que, inclusive, está sendo ministrado agora em paralelo é do S2ID, quer dizer, um sistema que aqueles hoje, agentes públicos que trabalham diretamente com isso, vão ter que dominar mais cedo ou mais tarde. Então, é importante ter essa padronização e é importante, então, por consequência, ir até o final para que possa, evidentemente, fazer um curso futuro na mesma modalidade dentro dessa oferta, dentro dessa iniciativa que hoje está se consolidando e se iniciando aqui. Então, eu acredito que com isso, ao final, nós teremos aí um resultado surpreendente em termos, evidentemente, de conclusão, o que para nós, evidentemente, é muito bom, porque significa que foi um trabalho de equipe que deu certo. E essa equipe vem desde a Defesa Civil, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, da própria Universidade Federal de Santa Catarina, pelo Departamento de Ciência da Administração e pelo CEPED, mas, sobretudo, daquelas pessoas que estão nas duas pontas. Vocês que estão nos assistindo, os nossos tutores, os profissionais envolvidos, que muitas vezes não estão visíveis nesse momento, mas que estão aí dando suporte para que o curso aconteça. Professor Marcos Batista Lopes Dalmau, chefe do Departamento de Ciência da Administração, diretor técnico do CEPED, obrigado por ter participado aqui dessa primeira parte. Nós vamos fazer um intervalozinho e no segundo bloco desse programa é o momento de compartilhar as perguntas, as dúvidas que vocês já enviaram e continuarem enviando aqui com os nossos dois convidados, o Leno e a Fernanda, que vão permanecer conosco mais alguns minutos aqui. Então a gente faz um rápido intervalo, voltamos em seguida com a segunda parte dessa teleconferência de abertura
da 4ª edição do curso de capacitação básica em defesa civil. Até já. Muito bem, estamos de volta ao vivo para a segunda parte desta teleconferência de abertura da 4ª edição do curso à distância Capacitação Básica em Defesa Civil, promovido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, a SEDEC, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, o CEPED, da Universidade Federal de Santa Catarina. A execução do curso é do Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico, também da UFSC. O curso dispõe de um ambiente virtual onde você vai encontrar todos os recursos didáticos que lhe apoiarão a executar todas as tarefas propostas e também o acompanhamento de tutores que vão aproximar ainda mais cada um de vocês, alunos e alunas, das atividades do curso. Neste segundo bloco estão aqui conosco no estúdio o Leno Rodrigues de Queiroz e a Fernanda Rodrigues Targino, ambos do Departamento de Minimização de Desastres da SEDEC, e nós contamos no primeiro bloco o professor Marcos Dalmal, chefe do Departamento de Ciências da Administração e diretor técnico do CEPED, que teve outros compromissos, mas vamos seguindo aqui com esse nosso segundo bloco, que é o bloco reservado para as perguntas de vocês, alunos e alunas aí espalhados em todo o país, em todos os estados e no Distrito Federal. Vamos começar? Então, olha só, o Marcos Antônio dos Santos coloca a seguinte questão, né? Hoje, quando nos deparamos com reportagens informando sobre desastres, situações de emergência ou estado de calamidade pública em qualquer parte do território, segundo o Marcos, é transmitida uma aparente vulnerabilidade dos poderes públicos em relação a uma resposta efetiva a esses fatos. Qual é a posição da Defesa Civil frente a essa situação? Você acha que, de fato, o Estado está vulnerável, ele consegue antecipar? Eu acho que é um pouco disso que o Marcos pergunta, né? E ele quer saber, existe como avaliar qual é o contingente que existe hoje para situações desse nível, Leno? Olha, realmente nós até tratamos um pouco disso, que é a parte de estruturação das defesas civis. Então, o Marcos ele faz uma colocação pertinente. Agora nós temos que perceber que a Defesa Civil ela vem se estruturando, vem aprendendo a trabalhar com outros órgãos, né? Eu diria até que nós estamos aprendendo a parte de coordenação, de interagir entre os órgãos. Então, essa vulnerabilidade que se apresenta em algumas percepções dele, realmente pode ser esse caminho ainda que está sendo trilhado para chegar ao consenso de trabalho em equipe. Cabe destacar também que hoje uma bandeira de governo, uma bandeira da SEDEC, a mudança da aplicação do recurso, né? Então nós estamos trabalhando para aplicar o recurso no antes, então com planejamento, com a prevenção, para que se possa ter uma resposta, diria assim, menor ou com maior facilidade e com um resultado mais positivo. E nós tivemos oportunidade também de acompanhar nas edições anteriores do curso, com a participação de outros gestores da Defesa Civil, da SEDEC aqui, e mesmo especialistas, de que cada vez mais deve-se pensar na percepção do risco, na prevenção da ocorrência, no planejamento das cidades, de modo que as áreas de risco não sejam mais tão ocupadas ou, quiçá, não venham a ser ocupadas. Então, quando a Defesa Civil atua, né, eu acho que é importante até para o Marcos ter essa informação, ela só atua porque antes não foi possível prevenir ou não foi possível antecipar. E eu acho que essa é um pouco uma mudança que a própria Defesa Civil teve, né, Helena, Fernanda, de atuar com outra perspectiva, né? E a preparação também, né? Tanto da comunidade quanto dos agentes, através de capacitação, através da elaboração de planos de contingência, por exemplo, que já é um planejamento para o momento do desastre, né, para a resposta. Então, tudo isso vai influenciar. Talvez até a discussão desse novo, digamos assim, conceito, né, Fernanda, da mitigação. Da mitigação. Ações mitigatórias, né? Quer dizer, nós vamos trabalhar com a impossibilidade de retirada daquela população, por exemplo, mas vamos ter ações que vão reduzir os danos caso ocorra um desastre naquele local. Quer dizer, essa sensação de vulnerabilidade, que até o Marcos admite que é aparente, ela se deve às vezes muito mais à dimensão que o desastre em si alcança do que necessariamente à atuação que nós
né, que a população pode ter em cima disso. Né? Sempre lembrando que o desastre é aquilo que nós realmente nos preparamos para, né, um determinado evento. Então, chover, sempre chove, nós estamos preparados de certa forma para agir dentro da... Mas quando isso extrapola, né, o esperado, o planejado, então isso acaba realmente trazendo grandes transtornos. Muito bem. A outra pergunta da Maria e da Ana Oliveira Cohen, na verdade elas fazem 5 questionamentos bem objetivos, vamos ver se a gente consegue atendê-las, né? A Maria e a Ana Oliveira. A primeira, quais são os critérios adotados para decretar a situação de emergência ou estado de calamidade pública? Isso está no conteúdo desse curso, tá, né, Fernanda? Tem. A instrução normativa número 1, ela saiu um pouco depois da segunda edição, e a gente já traz algumas atualizações nesse material da terceira e da quarta agora, que estão mais de acordo com a legislação que saiu um pouco depois. Então, essa informação ela vai ter na instrução normativa número 1, que já é tratada no material do curso. De forma bem geral. Bem, né, geral, porque básica. Normalmente o senso comum quase não diferencia uma coisa da outra. Mas, se eu estiver enganado, você vai me corrigir, o que tem mais diferente é a dimensão dos danos, né, de um ou de outro, e o tipo de situação em que a prefeitura, por exemplo, ou o governo do estado, dependendo das esferas do governo, pode, o tipo de resposta que ele pode obter da parte de financiamentos ou de recursos, mas está tudo lá na instrução normativa. Tá, tudo na instrução normativa, que é mais desenvolvida até no curso do S2ID. Ah, ok. Isso, mas na instrução, hoje nós estamos trabalhando realmente com alguns critérios mais técnicos para poder definir aquela situação, porque muitas vezes aquele evento que ocorreu no município, ele não tem aquela dimensão que justifique uma ação ou a decretação ou até mesmo um reconhecimento pelo governo federal daquela situação de emergência ou estado de calamidade pública. Muito bem. Elas perguntam quais são os principais pontos do plano preventivo de defesa civil. Eu não sei se ela se refere ao Plano Nacional da Defesa Civil, que é esse grande projeto, né, política de Estado aí que está sendo desenvolvido. A Fernanda fez referência agora há pouco, né? Não, esse é o plano eu tinha falado do plano de formação continuada. Ah, não, tá. Esse é o aspecto da formação, mas há o Plano Nacional de Defesa Civil que prevê um conjunto de ações como políticas, né? Isso, até, assim, seria até importante ressaltar mesmo que dentro desse plano, aquilo que nós comentamos agora há pouco dessa mudança de aplicação de recursos do governo, que é trabalhar realmente massivamente na parte de prevenção, capacitando também. Então nós temos um plano que foi muito bem estruturado, está passando por uma revisão agora, um plano de capacitação, porque entendemos também que passa pela capacitação essa preparação dos agentes para atuarem. Então nós trabalhamos com os municípios, trabalhamos também preparando esses gestores, dando pistas de como eles vão construir um plano de contingência para atuar de forma conjunta dentro dos municípios. Isso tudo, eu diria que o principal é o fortalecimento do sistema, né? Então, é entender como o sistema funciona. Então, essa política ela tem essa característica, né, e esse objetivo. Tem até um aspecto, de novo, talvez se eu me enganar, porque às vezes a gente fala tanto de outros projetos, mas tem algum aspecto com relação à atuação na formação, capacitação ou informação junto a estudantes de escolas de nível fundamental e médio? Acho que tem alguma coisa prevista também para ir lá na escola. Nós temos um módulo, não é isso? Não, nós temos um projeto chamado Redução de Risco nas Escolas, que vai ser lançado no Fórum agora em agosto, e está prevista uma ação simultânea em 1000 escolas, onde vai ter uma capacitação dos professores e vai ter o envolvimento das crianças no tema de redução de riscos, de desastres. Quer dizer, o pessoal sempre lembra da situação daquela menininha inglesa lá no Tahiti, eu não sei onde é que era, quando do tsunami, né? Que ela tinha assistido uma aula que quando a onda recua demais. E é exatamente essa situação, né? Você dá informação para a criança e ela consegue multiplicar esse tipo de... Isso, e assim, a criança entende de forma melhor e ela consegue, de certa forma, corrigir as ações dos pais e dos outros adultos que estão presentes, né? Então, é muito positiva
essa ação. Eu também já usei esse exemplo em outras teleconferências, né? Quer dizer, a geração dos meus filhos foi a geração que não entra num carro sem cinto de segurança. Então eles me ensinaram a fazer isso. Eles me ensinaram a cuidar da árvore, porque a minha geração não tinha muito essa preocupação. E foi na escola, enfim, que eles foram trazendo. A Mariana levanta outras 3 questões aqui, rapidamente, com relação a enchentes, né? E elas colocam assim de uma maneira até muito clara, muito objetiva. Até que ponto é possível prever uma enchente? Quando acontece uma enchente, quem é o culpado, elas perguntam. E o que deve ser feito quando ela está em casa e ocorre essa enchente? O que a gente pode tentar? Claro que é uma situação muito específica, né? Mas... Eu diria assim que, de certa forma, nós não podemos dizer que há apenas um culpado na ocorrência disso, né? O histórico, né? Nós temos que ver o histórico de enchentes. Às vezes é chuva dessa demais, localidade, né? Chuva demais, localizada. Até a parte da construção não planejada, então ocupação desordenada, impermeabilização do solo. Então todas essas questões elas vão influenciar na ocorrência de uma enchente, né? E também o que nós fazemos aí até ao meio ambiente, com relação aos rios, né? Assoreamento de rios, lixo jogado no rio. Então, isso tudo influencia de como vai acontecer, não só, eu diria, as enchentes, mas outros tipos de desastres também. Agora, essa última pergunta que elas colocam, né? O que devo fazer é que formações como essa ajudam a resolver, quer dizer, a percepção do risco, né, Fernanda? Eu acho que ela varia entre 2 ações de defesa civil, que é a prevenção, que é essa questão do ocupamento do solo, da urbanização desordenada e da preparação, né? Se a gente consegue fazer um planejamento, a gente consegue mitigar ou prevenir, mas se a gente não consegue, a gente prepara os órgãos de defesa civil e os órgãos setoriais para atuar no desastre, caso ele ocorra, tanto na parte do monitoramento, quanto já na atuação no pré-desastre e no desastre, e a preparação da comunidade com a percepção do risco. Então, é uma situação que varia entre essas 2 ações, né? O que é possível fazer? Cada caso é um caso, né? Recentemente, eu acho que foi na Serra do Rio de Janeiro, agora que teve ocorrências, né? E que foram instaladas aquelas sirenes, né? Aquele conjunto. Essa é uma ação de preparação, de perceber o risco e saber como agir. Quer dizer, sai de casa, vai para um lugar seguro, enfim. O Sérgio pergunta aqui, também algumas questões já foram referidas nas questões anteriores, com relação à declaração de situação de emergência, o estado de calamidade pública, enfim. Estão lá na instrução normativa número 1, então, para o Sérgio. E ele pergunta também se existe um padrão de estrutura mínima para a criação da Defesa Civil Municipal. Equipamentos, tecnologia, número de pessoas, etc. O que a gente pode falar para o Sérgio a respeito desse aspecto, Fernanda? O conteúdo do material didático, do curso que a gente está falando a respeito, na unidade 5 dele, fala sobre a estruturação do órgão municipal de proteção e defesa civil. É uma unidade inteira falando de como estruturar o órgão municipal de proteção e defesa civil. Então, o Sérgio pode procurar lá no material. Pode procurar, que isso vai ajudá-lo a esclarecer a dúvida dele. Muito bem. Eu diria até que cada município ele tem que construir, baseado, né, nessas informações que estão no material, uma estrutura dentro do que tenha, digamos assim, fosse suficiente para promover as ações necessárias. Então, dentre essas ações que nós até citamos aqui, por exemplo, política, né, de ocupação do solo, então tem que ser um órgão que tenha, digamos, um nível e um acesso dentro daquela prefeitura para poder apontar também e dizer, dentre as políticas, quais que tem que ser dado prioridade para poder prevenir desastres dentro daquele município. E o Luiz Macedo também tem uma pergunta nesse sentido, né? Qual é a estrutura mínima e tal, e ele fala assim: meu município possui 40 mil habitantes na zona urbana e 45 mil na zona rural. Está dividido. Deixa eu ver se eu consigo ver de onde é que é o Luiz. Não deu aqui, acho que não consegui pegar a origem, de onde é que vem. E não tem muito, quer dizer, a estrutura vai depender da demanda do município. Se ele tem um município aqui com 85 mil habitantes, metade na zona urbana e metade na zona rural,
São realidades que têm que ser tratadas caso a caso. Né? Inclusive também com essa parte de percepção de risco, levantamento dos riscos existentes dentro daquele município, porque às vezes o município é um município grande, mas que tem poucas áreas de risco, então a estrutura às vezes que existe atende. Mas às vezes o município é pequeno, mas tem uma grande quantidade de áreas de risco, então isso também vai influenciar nessa estrutura aí Por exemplo, você tem um município à beira de uma estrada que transporta produtos perigosos, ele pode não ter um rio que alaga, ele pode não ter uma encosta que desliza, mas ele pode ter um tráfego intenso de caminhões que podem trazer um desastre tecnológico. Justamente. E aí o foco da Defesa Civil, da estrutura ou do tipo de perfil de profissionais vai depender desse tipo de característica. Né? Ele pergunta também, é possível que o governo federal disponibilize recursos para a instrumentalização desses órgãos de defesa civil municipal? Tem algum pedaço do Plano Nacional de Defesa Civil que prevê isso, Leno? Hoje nós estamos trabalhando aí dentro dessa questão do fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil e pegamos aí informações, né, foi até um trabalho feito lá pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres em parceria com a universidade, com uma série de informações a respeito de recorrência de desastres dentro do município, número de afetados, área afetada, número de óbitos, e baseado nessas informações, o que é conhecido, porque muitas vezes acontece uma situação e o município não informa, então isso não chega ao conhecimento do poder público federal. Então, baseado nessas informações, foram selecionados aí 821 municípios prioritários dentro do país. E desses 821, foram selecionados para uma primeira ação 106 municípios, que devem receber até o mês de julho aí, um kit de defesa civil para estruturação dessa defesa civil municipal. Então, isso vai desde coletes para utilização, né, aqueles coletes de identificação, tablet, rádio, transmissor, chegando até uma caminhonete 4x4. Então, esse é um trabalho inicial que nós estamos desenvolvendo. Lá na página da Defesa Civil tem essa informação, lá na parte de publicações tem a lista dos 821, os 106 já foi feito um contato e nós, numa outra etapa, faremos esse trabalho também com os demais municípios. A pergunta do João Juberi, que é do Paraná, aqui nós comentamos agora rapidamente, mas eu acho que é importante acentuar, né? Tendo em vista as ações de prevenção de riscos, como os senhores veem a implantação desse tema nas escolas públicas? Né? A Fernanda já falou, né? E ele pergunta, como podemos influenciar os professores nessa prática? O que a gente pode responder para o João a respeito disso, acentuar, complementar alguma coisa a mais, Fernanda? Vai ter uma modalidade EAD também de capacitação para os professores capacitarem os alunos com o tema de redução de risco de desastre. Dentro dessas 1000 escolas que você disse Dentro dessa ação que a gente está iniciando agora no meio do ano. E o próprio EAD é um instrumento de levar o conhecimento para que os professores repassem nas aulas, né? É difícil a gente conseguir colocar o tema de forma permanente na grade escolar, porque isso implica numa discussão que envolve outras. É uma discussão bem maior, né? Mas a gente vai aos poucos. Mas eu vou dar uma sugestão, se vocês me permitem, para o João, lá do Paraná. João, você está fazendo o curso, você vai ter uma capacitação básica, agenda com as escolas da sua cidade, ali da sua região, uma visitinha, uma palestra aqui, uma conversa ali. Será que não pode fazer isso? Claro. Né? Tem o material do curso, então, João, você está desafiado a depois trazer essa experiência para a próxima edição do curso básico, trocar com seus colegas. O Daniel pergunta sobre o cartão de defesa civil. Esse é um instrumento de liberação de recursos de uma forma mais ágil que foi instituído agora, a partir do início desse ano, ou já tinha algum tempo. O que a gente pode falar? Ele é de responsabilidade do município, o cartão? Como é que é, Fernanda? Ou Leno, quem é que pode falar sobre isso? Posso falar? Por favor. Ele é um instrumento para a gente passar recursos através de transferência obrigatória para ações de socorro, assistência e restabelecimento. Isso depois da decretação, da homologação e do reconhecimento do Estado. Do reconhecimento e se for liberado algum recurso para o município. Então, na verdade, ele até é uma ação preventiva, porque o município ele já tem que estar com o cartão, ele já tem que ter uma estrutura de defesa civil
ele tem que ter o CNPJ, ele tem que estar criado formalmente através de lei para poder receber esse recurso, porque atualmente o recurso só é repassado através do cartão. Então, todos os municípios têm que se preparar, tendo o cartão, indo no Banco do Brasil tentar obter e iniciando os procedimentos para ter o cartão e poder receber o recurso, porque caso contrário ele não vai receber. É importante até ressaltar essa questão do cartão de pagamento, que assim, é uma ação, né, que ela visa dar celeridade à resposta do governo federal, porque anteriormente nós levávamos aí 1 mês, 40 dias para poder passar esse recurso para o atendimento à população. E o cartão ele permite que em 3 dias, né, caso todas as informações checadas sejam corretas, o município vai receber esse recurso. Vai dispor do recurso. Isso. E agora é bom frisar também que o cartão ele é feito antes, ele não vai ter recurso dentro, né, não tem saldo nessa conta, mas que de imediato passando pelos procedimentos, é bom que o João, né? Não, este é o Daniel. O Daniel. É bom que o Daniel procure maiores informações lá no site da Defesa Civil. Se o município dele ainda não tem um cartão, de procurar a agência do Banco do Brasil, ter essa série de documentações que é necessária, a criação do órgão de defesa civil, CNPJ, para realmente já ter esse instrumento. E também ressaltar que esse instrumento protege o gestor, porque ele permite um controle do que ele está utilizando e onde vai ser. Então, já cai automaticamente no portal da transparência o que ele recebeu e onde ele aplicou, né, qual o gasto que teve com esse cartão. A Bianca Pereira de Souza também faz uma pergunta que é recorrente, me lembro dessa questão nas edições anteriores, né, que é com relação a quem pode ser este gestor municipal de defesa civil, né? Muitos dos alunos que estiveram conosco nas edições anteriores fazem referência a que, a depender do município, ou enfim, do perfil do próprio prefeito, enfim, normalmente a designação do coordenador municipal de defesa civil recai sobre alguém que não tenha vivência na área, quer dizer, um cargo eminentemente político. Tem alguma definição de quem deva ser, quais são os requisitos para ser o gestor municipal, o coordenador municipal de defesa civil? Fernanda, o Leno, o que a gente pode responder para a Bianca aqui? É alguém que não ganha salário, sem vínculo com a prefeitura, deve ser indicado pelo prefeito, pela Câmara, é de carreira, não é de carreira? O pessoal sempre tem essas dúvidas aí. Hoje nós não temos assim um perfil para dizer, mesmo porque não existe uma carreira ainda instituída em defesa civil, né? Então o perfil desejado, digamos assim, né, Fernanda, é que seja realmente uma pessoa que tenha já um conhecimento prévio na área de defesa civil, que tenha um conhecimento profundo do seu município, porque já de certa forma tem que conhecer as áreas de risco, quais as ações que já foram tomadas, quais as que precisam ser tomadas, tem que ter uma proximidade aí com o prefeito, com os outros órgãos do governo, que é para justamente ter essa situação de barganhar, digamos assim, né, de colocar os projetos na pauta, na pauta de ações da própria prefeitura e até mesmo para buscar recursos junto ao governo estadual e ao governo federal. Então eu diria que tem que ser uma pessoa com conhecimento, acesso, né, também, com acesso e conhecimento em defesa civil. O Alfredo também faz referência a isso, né? Ele diz que é novo no programa de defesa civil, o Alfredo Loureiro, e por que tanto tempo para se chegar a um consenso sobre defesa civil com a Lei 12.608, de 10 de abril de 2012? Eu, francamente, não sei essa lei. Na verdade, 12.608. Ela só fez algumas alterações para outras leis que já existiam e que tratavam sobre defesa civil. Ela não chega a ser um consenso. E, de novo, ele levanta a questão de quem dirige a defesa civil. É um avanço. É um avanço. É um avanço porque nós conseguimos inserir nessa lei o termo da proteção também. Não é isso, Fernando? Então, tem alguns artigos aí que precisam ser... Instituímos algumas política, né? Isso, de proteção e defesa civil. Então, né, essa legislação ela avança
em defesa civil quando trata do tema também de proteção. Agora, claro, nós ainda temos alguns artigos aí que precisam ser regulamentados, mas a lei está... Já. Sim. O Eliezer Lima de Curitiba aqui, ele faz referência às construções em locais de risco, né? Quer dizer, porque não tem condições de ir para um local mais seguro, será que não é hora de avaliar os riscos de novos desastres com medidas mais técnicas, diz o Eliezer aqui de Curitiba, tentar relocar essas famílias para uma área segura, reflorestar a região afetada? Claro que essas são as situações ideais, né? Mas o Leno fez referência agora há pouco a esse conceito da mitigação, né? Quer dizer, se você não consegue prevenir, no geral, eliminar o problema, você tenta criar condições de minimização disso. Né? Isso até é interessante, porque muitas vezes nós podemos ter essa situação como muito distante e como sendo um problema do governo do Estado ou do governo federal. O problema é que muitas vezes a política ela é exercida de forma errada nesse sentido, porque ao longo do tempo as áreas são ocupadas e como não se tem uma ação para impedir essa ocupação ou para remoção ou até mesmo a ausência de áreas seguras dentro daquele município, fazem com que essa situação permaneça. Então a ideia hoje é se trabalhar realmente com um levantamento, um mapeamento de áreas que tem risco, fazer o cruzamento e tentar incentivar os municípios, né, a procurarem áreas seguras para instalar essa população. Deixa eu ver outra pergunta aqui do Luiz Enéas. O Luiz pergunta de Fortaleza, olha só onde é que a gente já chegou, lá no Ceará. Existe uma lei ou recomendação da ONU, da Unesco, de outros organismos internacionais ou nacionais sobre a quantidade de agentes de defesa civil por habitante ou por metro quadrado? Tem alguma relação com a área ou é no sentido daquela outra pergunta que a gente respondeu, do perfil do município, das vulnerabilidades ou das áreas de risco, Leno? Eu acredito que está mais voltada para isso, né? Inclusive, como o tema até, diria assim, defesa civil, apesar de no país, né, nós já trabalhamos com defesa civil desde 1942, não é isso, Fernando? Ele é recente, então não tem esse papel, mas cabe ressaltar que o agente de proteção, o gestor de proteção e defesa civil, ele é aquela pessoa que vai promover a interação dos órgãos. Então, por exemplo, você tem, de repente, um corpo de bombeiros bem estruturado dentro do município, um parceiro para atuar, né, um recurso humano para atuar. Você tem uma secretaria de meio ambiente, você tem uma fiscalização eficiente dentro do município para a ocupação das áreas. Então, hoje nós não temos assim um número de agentes que diria ser mensurado pelo número de habitantes. Quer dizer, você pode até ter uma estrutura menor, mas que bem articulada reúne e agrega no momento em que isso é fundamental. Isso. Você não precisa ter um quadro permanente, numeroso de agentes de defesa civil, não eu diria assim que hoje nós estamos caminhando para ter um quadro permanente mínimo. Sim. Mas que você nunca consegue estimar, porque você não tem como estimar, porque depende da dimensão dos problemas que aquele município tem, né? Muito bem. O Félix Barros pergunta como podemos estimular o desenvolvimento de cidades resilientes. Aliás, esse é um conceito novo, né, Fernanda? Cidades resilientes. E que tipo de proposta devemos adotar para conscientizar a população? Vamos explicar um pouquinho esse conceito de resiliência? O conceito de resiliência é um conceito que a Estratégia Internacional de Redução de Desastres traz, da ONU. E eles têm até uma campanha chamada Campanhas das Cidades Resilientes, que a Secretaria até promove em parceria com essa estratégia internacional, onde a gente fomenta que as cidades brasileiras façam a adesão a essa campanha, né? E aí ela tem os passos que ela tem que seguir para que ela possa ser considerada uma cidade resiliente. Mas então, isso também está lá no material do curso? Não está no material do curso, mas ele pode pegar a informação no site da Secretaria Nacional de Defesa Civil. No site da SEDEC no site tem lá... tem uma cartilha também. Isso, tem uma cartilha, tem lá o link para ele ter as informações, viu, Félix, da parte de como tornar a sua cidade resiliente. Espero que
que o faça, né, e seja mais uma a alcançar essa condição. O Moacir Cordeiro é aqui de Tuporanga, no estado de Santa Catarina, e é o coordenador municipal de proteção e defesa civil. E a questão que ele coloca é com relação à resolução CONDEC número 2 de dezembro de 94, Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, no que tange a questão da proteção ao meio ambiente e aos indivíduos, tendo como diretriz o item 3, ele relaciona aqui dessa resolução, a prioridade às ações preventivas relacionadas à minimização de desastres. A pergunta do Moacir de Tuporanga: como poderá ocorrer essa prática, ou na prática, essa postura de ações preventivas relacionadas à minimização de desastres? Existem recursos? Como acessar esses recursos? O que a gente pode responder o Moacir? A Lei 2.608, ela diz que as ações de defesa civil elas têm que ser integradas com outras áreas setoriais. Uma delas é a do meio ambiente, né? Então, ele tem, na verdade, que integrar as ações de defesa civil, porque isso está na lei, é obrigatório, mas em relação à obtenção de recursos dessa área que ele está perguntando, que eu acredito que seja mais a área de prevenção mesmo, ele pode tentar firmar convênios, né? E são vários ministérios que firmam convênios de prevenção, não só o da Secretaria, a Secretaria também firma esses convênios, e aí ele pode também obter essa informação em relação a convênios no site da Secretaria. Ok, o Valdecir Procópio Lima é de Contagem, Minas Gerais. Gostaria de saber como fazer um mapeamento de áreas de risco e como formar uma equipe multidisciplinar e como é que ela pode ser composta, quais são os integrantes para esse mapeamento. É uma ação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil ou ele pode buscar outro tipo de parceria, Fernanda? A Lei 2.608 estabelece que é competência do município realizar um mapeamento de riscos. É claro que o Estado e a União auxiliando nesse mapeamento sempre que necessário, mas é uma competência do município. Eu não sei qual a função dele no município, mas assim, seria interessante ele procurar especialistas na parte de geologia, na parte de recursos hídricos. Essas pessoas vão dar aquele suporte para mapear, para ver, para ter essa percepção do risco. Alguém que também conheça bem aquele município, saiba onde estão instaladas essas áreas, então, para ele poder fazer esse mapeamento. Então, o que tem da área de hidrologia, o que tem na área de geologia, mais a percepção do risco, ele vai ter inicialmente aí como, diria, ter uma prévia desse mapeamento de risco. Claro, posteriormente ele vai ter que ter critérios técnicos, né, e especialistas para delimitar, mas inicialmente eu diria que esses 3 profissionais. E caso ele não tenha, o município não tenha a capacidade, ele pode solicitar o apoio tanto do Estado quanto da União. E hoje você tem experiências aí acadêmicas em universidades, né, cursos superiores de várias áreas. A própria Secretaria também está fazendo um trabalho de mapeamento dos municípios prioritários em parceria com outros órgãos, o IPT. No caso aqui da nossa CPRM, região sul, né, no Santa Catarina especial, o próprio CEPED, né, que co-realiza o curso aqui junto com a SEDEC, já fez inclusive um atlas, né, geográfico aí. O Atlas de Desastres, né, em que você consegue minimamente conhecer ou reconhecer. Claro que no âmbito do município a situação é mais específica, né, você tem que fechar o foco ali. Ele promove inicialmente uma setorização dos riscos, né? Então ele vai dizer, naquela área tem mais propensão, e depois ele pega esses profissionais, esses especialistas, para dizer, realmente, aqui tem... O tipo de terreno é esse, né? Aqui tem uma calha de rio, disso ou daquilo, justamente. O Ricardo Coelho, que é também de Minas Gerais, é Espinosa, o que um simples voluntário capacitado em defesa civil poderá fazer para resolver assentamentos em áreas de risco? Quer dizer, esse é um perfil, me parece comum, em alguns municípios você tem os agentes voluntários de defesa civil, ou de bombeiro voluntário, ou de outros organismos, e capacitado, aí ele pode fazer bastante coisa, né? A gente pode responder para o Ricardo aqui. Assim, a Defesa Civil ela trabalha bastante com voluntários e também procura promover essa capacitação desse recurso, né? Que
tem a permeabilidade necessária para atuar em defesa civil. Eu diria até que ele pode trabalhar com a parte, por exemplo, de fiscalização, informando, tendo uma equipe para informar a prefeitura da ocupação de áreas. Isso é uma ação importante e efetiva, que um voluntário pode ter. E às vezes por ele conhecer, desculpa, Fernando, às vezes por ele conhecer a região, a comunidade, o bairro, esses laços que ele mantém facilitam, inclusive, essa conversa. Eu destacaria a interação do voluntário com a comunidade. Isso, para ajudar na percepção do risco, de aumentar a comunicação com a comunidade, de organizar a comunidade através de Nudex, por exemplo. Eu destacaria a atuação nesse sentido. Inclusive, Fernanda, você me fez lembrar da questão dos núcleos, Então, ele também pode formar dentro da comunidade dele ou incentivar outras comunidades a formarem os núcleos comunitários de defesa civil. Então, que são núcleos que trabalham com as pessoas da própria localidade, que vão ter ações de defesa civil, ações de proteção e defesa civil naquela região. Muito bem, nós estamos aqui nos aproximando do finalzinho do nosso tempo, desta teleconferência de abertura, da 4ª edição do curso à distância de capacitação básica em defesa civil. Tínhamos aqui algumas outras perguntas, mas na verdade elas tangenciam por aspectos que já foram tratados e infelizmente a gente está se aproximando aqui do finalzinho do nosso tempo. Mas eu queria ouvir da Fernanda, depois também do Leno, aqui 2 minutinhos do recado diretamente agora para esses 1.900 e tantos alunos em 26 estados no Distrito Federal que estão conosco participando desta teleconferência e, claro, vão ser os multiplicadores do conteúdo desse curso, Fernanda. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar os alunos que estão inscritos e que estão dispostos a fazer o curso e desejar que eles se dediquem e que eles consigam tirar o máximo possível desse curso para que eles possam tanto aumentar o seu conhecimento na área de defesa civil quanto aprimorar a sua atuação na área. Então, eu desejo só um bom curso e que a gente consiga alcançar as expectativas de vocês após o fim do curso. Obrigado, Fernanda. Leno, para encerrar... Bom, eu vou agradecer aí a esses alunos a coragem de trabalhar com o tema de proteção e defesa civil. Até pelas próprias perguntas que nós tivemos aqui, nós podemos notar que não é um tema fácil de se trabalhar, é algo que tem muito a ser construído e incentivar para que realmente continuem, persistam, como foi falado aqui no primeiro bloco, vá além do que nós temos ali, é um passo inicial, mas é algo que vai dar uma base para que vocês tenham aí sucesso, que trabalhem e se juntem a nós aí nesse trabalho de proteção e defesa civil. Bem, Leno, Fernanda, obrigado por terem estado aqui conosco, obrigado por vocês todos em todo o Brasil que acompanharam esta videoconferência, esta teleconferência, pela participação, pelas perguntas. Claro, a gente não tem espaço para respondê-las todas, mas a gente vai deixar com o Leno e com a Fernanda aqui, aquelas que for possível depois de responder, mais pontualmente, ou por internet, por e-mail, ou pessoalmente, talvez vocês conheçam as pessoas aqui ou estejam lá nos estados, nas cidades delas. Obrigado também a toda a equipe técnica que não apareceu aqui, mas que foi responsável por tornar possível a transmissão deste programa, os profissionais que estiveram trabalhando conosco, a equipe toda da organização do curso, conteudistas, tutores, enfim, todo mundo que está por trás desse grande esforço no sentido de ampliar a capacitação e a formação de cada um de vocês, cada uma de vocês que são alunos desse curso e seguramente vão aproveitar esse conteúdo. Fique atento aos prazos, às atividades previstas, troque informações, compartilhe experiências, aprofunde os seus conhecimentos e se torne um multiplicador dessas ações de prevenção de defesa civil. Obrigado mais uma vez a vocês dois, obrigado a vocês que estiveram conosco, um abraço e até um próximo encontro.